Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está em mais um podcast da Bubup aqui, onde a gente fala de vendas. Já falamos um pouco sobre como vender em eventos e hoje a gente traz um tema que a gente particularmente gosta muito, que é live marketing. Para isso, a gente trouxe a Milena Sakamoto, que é uma das grandes referências no segmento. Milena, muito obrigada por ter vindo, obrigada pelo seu tempo, por ter topado um pouco aqui, bater esse papo com a gente. Obrigada, Mari, obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema, que ainda é um pouco obscuro para as pessoas, né? Muita gente não sabe exatamente o que é o live marketing. Então, eu até agradeço essa oportunidade também aí de disseminar um pouco da informação exatamente do que faz o live marketing, da importância que ele tem hoje no mercado, no formato que ele anda. Boa. Então, o que é? Vamos lá. Vamos começar então. O que é o live marketing? Bom, o live marketing é um conceito um pouco mais novo, né? Então, hoje a gente fala assim, agências de live marketing. E até, às vezes, o próprio cliente tem dúvida. Meu pai e minha mãe, por exemplo, não tem certeza do que eu faço. Trabalha com stand de festa lá. Acho que deve ter uns 10 anos que eu desisti de contar para minha mãe o que eu faço, porque já parou de... Não. Meu pai, às vezes, ele acha que eu faço festa. Às vezes, ele acha que eu faço viagem. Às vezes, ele acha que eu posso alugar utensílios para festa. Enfim. É um buffet, até isso. A gente tem que explicar, mas, de fato, é um tema mais complexo, né? Então, o que é o live marketing? O live marketing, eu costumo dizer que é a parte viva do marketing, a parte da imersão, quando você faz a experiência entre a marca e o consumidor. Então, para facilitar, vou dar alguns exemplos, né? Então, é um evento de lançamento de um produto, onde o consumidor da marca vai ter oportunidade de interagir, entender sobre aquele produto. É um stand numa feira, onde vai ter uma demonstração ali do produto. Então, assim, é toda a parte viva do marketing, né? E hoje em dia fica um pouco mais confuso, porque depois da pandemia entrou muito a questão do marketing digital em pauta. Então, muitas vezes, as pessoas falam para mim, eu preciso medir, eu preciso lançar um produto, eu preciso medir a venda, então me indicaram você e tudo mais. A gente até pode fazer o marketing digital desde que ele esteja junto, não é o nosso core, tá? É um agregado do trabalho que a gente desenvolve. Então, o nosso core, de fato, é a parte viva do marketing, não a parte do digital. Sim. E o que leva uma empresa a... Estou lá no meu dia a dia trabalhando, eu falo assim, vamos contratar isso. Como é que tem live marketing? Live marketing. De onde que eu tiro isso ali no meu planejamento estratégico? Ou eu tenho essa ideia? Qual que é o ponto de partida que o empresário ele tem que tomar? Isso aqui faz sentido fazer live marketing, para isso aqui já não faz tanto. É viagem sua. Sim. Bom, há anos atrás, até eu acho que isso esclarece um pouco, se falava muito em área de comunicação. Né? Então, a gente tinha lá a área de marketing, unida a área de comunicação. Muitas vezes fazia a comunicação interna da empresa e a externa. E a área do marketing fazia mais a parte de branding. Né? E tem muita gente que também confunde um pouco a questão de brand experience, que é a experiência de marca. Por quê? Está intimamente ligado. O brand experience faz parte do live marketing, porque, de novo, é a interação entre a marca e o consumidor. E aí, a maioria das empresas tem ou uma área de eventos ou uma área de marketing. E vamos supor que não tem área de eventos, tem a área de marketing. A área de marketing precisa fazer, um exemplo, tá? Um reposicionamento de brand. Legal. Então, reposiciona, olha, enfim, a gente vai mudar, o que a gente vai fazer, vai mudar a cor, vai amadurecer o logo, enfim. E como a gente vai contar isso para as pessoas? Né? Como as pessoas vão saber que somos uma nova marca? Que a gente inovou e etc. Aí eles vão começar a pensar como eles vão contar isso para o público. Uhum. Então, eles podem... a gente vai fazer uma campanha de marketing digital, ou a gente vai chamar nossos principais stakeholders e a gente vai fazer um evento de lançamento dessa nova marca. Ou até, vou lançar um novo produto. Então, uma indústria de bens de consumo, por exemplo, vai lançar um novo produto. O marketing vai olhar para isso e vai falar assim, vai lançar um novo produto. Como a gente vai lançar esse novo produto? A gente vai investir X em mídia, em publicidade, que antigamente a maior verba era para publicidade, né? Hoje vem cada vez mais
perdendo força, chegaram os influenciadores e etc. Algumas personalidades que acabam engajando mais do que a publicidade, de fato. A mídia, na verdade, né? Não exatamente a publicidade. E aí eles falam assim, a gente vai lançar como? A gente precisa fazer um evento, porque a gente precisa mostrar ao vivo para as pessoas. Vai lançar um carro novo. É diferente você colocar uma propaganda, né, do carro e você chamar os jornalistas, os dealers, que são os donos das concessionárias, para fazer um evento grandioso, o carro chegar de uma forma inusitada, porque ele é o grande astro da noite, de repente, sei lá, ele desce do teto e é aquela surpresa e todo mundo olha e as pessoas se engajam. Então, nesse momento é que eles enxergam o valor do live marketing. Como que a gente vai mostrar isso? O que a gente quer passar de informação para essas pessoas? E aí ele vem para a gente e fala assim, olha, a gente vai lançar um novo produto. E às vezes o cliente procura a gente e nem sabe se de fato é o melhor caminho para ele, né? Então assim, olha, a gente vai lançar um novo produto e a gente precisa entender se faz sentido para a gente, porque às vezes o cliente não tem noção de budget. A gente pergunta para ele, você tem quanto de budget? Aí ele fala assim, eu preciso de quanto para fazer isso? Depende, são muitas variáveis, assim, infinitas variáveis. Então, a gente vai e apresenta um plano para ele de lançamento, a gente apresenta uma régua de comunicação. Então, olha, a gente vai convidar as pessoas dessa forma, por esse motivo. Aí a gente cria um key visual, uma carinha Cria todo um do storytelling, evento, cria um storytelling, faz o planejamento estratégico, planejamento criativo, a planilha orçamentária. Aí apresenta para o cliente e aí, às vezes, ele faz concorrência com outras agências, etc. Aí ele vai... Às vezes pelo mais barato, às vezes pelo que mais encantou. Tudo depende do momento da empresa. Porque, por exemplo, imagina que uma empresa é nova, né? Uma empresa começou agora e a gente passa por isso, né? A gente tem aí uma porção de startups novas que participam de feiras de startups. E eles compram lá o espacinho deles no chão, o chão, né? Que é o espaço que a gente chama da feira. Eles vão construir um stand. E aí a gente precisa entender. Aí ele vem procurar a gente. Olha, eu preciso construir um stand e tudo mais. A primeira pergunta que a gente faz para ele é: qual é o seu objetivo? Você quer fazer um fortalecimento da sua marca? Você quer mostrar que você existe? Você quer demonstrar alguma coisa? Você quer captar lead? Então, tudo isso, todo o objetivo do cliente, a gente vai alinhar junto com o nosso planejamento estratégico e criativo. E aí trazer algo que tenha fit com aquilo que ele está desejando. Porque tem algumas feiras, por exemplo, tem clientes que investem alguns milhares de reais porque o meu concorrente está lá. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é estar onde está meu concorrente. Isso acontece bastante. Então, assim, se o objetivo dele é estar onde está o concorrente, o que a gente entende? A gente precisa chamar atenção. Então, a gente vai criar uma ativação lá dentro daquele stand que chame mais público do que o concorrente dele. O nosso papel é fazer com que o concorrente dele passe naquele corredor, olhe para os dois stands e queira entrar no dele. Sim. Então, o que a gente pode criar de diferente de interação com o público para que a pessoa escolha entrar no A e não no B? Uhum. Então, é um pouco disso. É um pouco de trazer essa imersão do público com a marca. Essa interação, de fato, com as marcas. Você até brincou, né? Que seu pai acha que você faz festa, faz casamento, e realmente não é um evento pontual. Você não vai ali, vou fazer um evento e tchau. Você está trabalhando com o lançamento de um produto, ou com uma estratégia, ou com uma estratégia de endomarketing, 30 anos de empresa. E isso é curioso porque você, além de você fazer ativação de live marketing, você precisa estar muito perto da estratégia da empresa como um todo. Porque no lançamento de um novo produto, qualquer ativação que você faça não muito alinhada ali com a estratégia do produto pode levar tudo a perder, né? E pode. Fora isso, que você tem uma equipe gigante por trás. Como que você garante que está todo mundo na mesma página? Então, aí a gente aí a gente vai mais até para o lado empresarial do que de agência, né? Porque assim como qualquer empresa, a gente precisa preservar a nossa cultura. Então, toda empresa tem uma cultura e a gente, obviamente, tem a nossa ali. E aí a gente faz alguns rituais de fortalecimento de cultura, dos pilares de valores. Até o que eu acredito muito é que a gente precisa deixar claro para as pessoas. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Porque, por exemplo, eu lido com todas as gerações e com vários níveis de maturidade.
Então, eu tenho líder de líder, eu tenho analista, enfim, de várias áreas, assistente. E aí, eu procuro me comunicar. Muitas vezes a gente faz all hands, os líderes fazem one-to-one semanalmente com os liderados. Eu faço reunião de liderança semanalmente com todos os líderes, justamente para a gente garantir que a comunicação está sendo efetiva entre a agência. É perfeito? Não é. Porque eu acho que quando a gente começa a crescer, a gente começa a aumentar muito as vias de comunicação. E aí a gente começa a passar por alguns desafios. Então, óbvio, eu tenho desafios, assim como todas as empresas têm, independente de ser agência ou não. Mas eu acho que a galera de agência, eles são... Eu brinco, gente, eu falo que quando teve a pandemia, se tivessem colocado um produtor de eventos ali para organizar, teria sido completamente diferente. Porque o produtor de eventos, a pessoa que faz evento, não só o produtor, mas a pessoa que cria, enfim, a galera da criação, a galera de planejamento, a própria galera do comercial, eles têm um jogo de cintura como ninguém, porque evento é ao vivo, você não tem a segunda chance. Não, e acontece tudo, né? Tudo. Eu já toquei evento, eu sei como é que é. Ah, não, pode deixar, isso não vai acontecer, não vai. Aí acontece. Eu costumo brincar que evento vem de eventualidade. Então, assim, é muito vulnerável. A gente está suscetível a ter qualquer tipo de eventualidade. Então, assim, não dá para você apostar, por exemplo, eu vou fazer esse evento de lançamento nesse espaço aberto. Quem me garante que não vai chover naquele dia? Essa época do ano nunca chove. E se chover? Aí vai exatamente no dia do evento, na hora chove. É isso, é impressionante. O Daniel tem uma história acho que era do gerador que tinha que chegar, né? São várias. Quem trabalha com evento tem sempre uma história ruim para contar de eventualidade que você tem que resolver lá na hora. Você tem que ter o plano A, B, C e D. Já caiu gesso em cima de uma BMW. Já teve de tudo. Gesso. Nossa, essa do gesso com a BMW. Olha, eu brinco, eu falo, gente, quando eu me aposentar, eu vou escrever um livro, porque eu tenho uma coleção de histórias que, assim, óbvio, na hora foi completamente trágico. E hoje, olhando para aqueles momentos com a maturidade que eu tenho hoje, teria feito muitas coisas diferentes, mas também... Há alguns anos atrás, há 14 anos atrás, por exemplo, quando eu abri a agência, a gente não tinha tudo que a gente tem hoje. A gente não tinha tantas facilidades de comunicação, né? Sabe? Então, tinham momentos que você não tinha... Não tinha como resolver. Não tinha como resolver. O plano B, né? Assim, a comunicação hoje, eu imagino, porque esse caso, por exemplo, aí da BMW, a gente conseguiu resolver na hora. Obviamente, teve toda aquela... confusão, mas a comunicação ali na hora ela foi fundamental, tanto para a pessoa que deu de frente com aquilo me chamar, quanto para a equipe dos donos ali, do pessoal da BMW também conseguir resolver isso naquela hora, né? Então foi tranquilo, mas assim, graças à comunicação, se não tivesse comunicação, eu ia falar, não tenho o que fazer. Sim. A gente tem muitos desafios, né? Eu acho que toda área tem grandes desafios, mas a agência é um desafio diário, porque a gente lida com clientes dos mais diferentes mercados, clientes que têm as mais diferentes expectativas. Então, assim, a gente tem clientes que querem aquilo totalmente fora da casinha, algo completamente inusitado, inovador, que ninguém nunca fez, que nem ele mesmo sabe se vai dar certo. E a gente tem outros clientes que são mais conservadores, que gostam daquilo mais... Não, eu prefiro fazer assim, não gosto de ousar muito, justamente porque não quer lidar com certas eventualidades. Óbvio, quanto mais simples você faz qualquer coisa, a chance de dar errado é muito menor. Sim. Ao mesmo tempo, quanto mais você ousa, maior a chance de você agradar a interação que você quer ter com o seu público. Aí vem muito de posicionamento de marca também, de posicionamento. Mas, Milena, eu sinto ainda que o empresário, ele tem uma dificuldade de absorver esse assunto de live marketing, porque ele acha que é só para Big Corp. Então, até os exemplos que a gente dá quando vai dar, porque o Uber colocou o barco, porque o Itaú fez isso no Rock in Rio, porque o TikTok a Heineken fez o bar flutuante. Exato. Até os exemplos, eles vêm de Big Corp. Como que a gente consegue... Quais são os exemplos hoje de live marketing para um setor mais tradicional e com menos budget? O que acontece? Tem esse mercado. O mercado é enorme. A questão é que as pessoas acabam se referenciando em grandes eventos. Então, eles vão ter de referência um Rock in Rio, um Detá, um Lollapalooza. Por quê? Porque são eventos que têm ativações ali que estão mais em evidência, né? Então, tem muita mídia e tudo mais. Então, assim, a gente tem clientes de todos os tamanhos, gente. A gente tem clientes pequenos e clientes gigantes.
E eu acho que o importante é você atender os dois iguais, da mesma forma, porque os dois precisam ter o mesmo objetivo. Os dois têm o mesmo objetivo, né? A gente precisa atendê-los iguais. Então, o que a gente faz? O cliente que é menor, às vezes, não é sempre, tá? Porque tem muita gente que era de agência que está em startup, por exemplo, fazendo evento. A gente tem, inclusive, pessoas que já trabalharam lá na agência que hoje estão tocando eventos de startups. Inclusive, a gente tem um ex-colaborador nosso que hoje toca os eventos da V4. E aí eles internalizaram isso e eles estão fazendo os eventos deles lá dentro. Desafio de gestão para você, né? Exatamente. Mas o que é importante para a gente sempre é atingir o objetivo do cliente. Às vezes, um cliente pequeno, ele chega para a gente... Isso aconteceu recente, tá? Tem um cliente, enfim, um amigo, que era colega de board e acabou virando amigo. Ele tem uma empresa pequena e ele queria expor numa feira. E aí ele me mandou uma mensagem super tímido e falou assim: oi, Mi, tudo bem? Olha, poxa, eu vou fazer a primeira vez um stand. Eu queria saber se você tem alguém para me indicar para quem está começando. Eu falei, escuta, como assim indicar para quem está começando? Você está pedindo para eu te indicar um concorrente para fazer algo? Ele, não, mas é que eu fiquei pensando, poxa, talvez você não tenha interesse em pegar. Não tem isso. Não tem isso. Então, assim, esse cliente hoje, ele está começando. A gente tem clientes que fizeram o primeiro evento com a gente e estão com a gente até hoje. E esse tipo de cliente é o cliente que você vai criando aquela simbiose, sabe? Aquela conexão mais profunda, porque você viu o crescimento dele. Você se sente parte do cliente. Você tem uma equipe que entende muito daquele cliente, já sabe o que ele quer. A comunicação fica mais rápida, mais ágil, mais fácil. Esses clientes menores, às vezes eles têm budget menor e está tudo bem. A gente vai fazer o que cabe dentro do seu budget. Se você falar assim para mim, olha, meu budget é X mil, não tem problema que a gente acabou de fazer um que é X mil vezes 100. Milhões. A gente vai respeitar o seu budget. E isso é um grande desafio e isso é o que eu ouço muito de clientes. O que você falou, você tem toda a razão. Eu ouço isso de clientes. Eu fazia com a agência tal, mas a agência tal me demitiu. Porque o que eles ganham comigo, para eles não vale a pena. E tá tudo bem, gente. Não tem o certo e o errado. Tá? Tem o posicionamento de cada empresa, de cada agência. Não tem problema. A gente lá, a gente procura estar sempre ao lado do cliente e ajudar. Né? Principalmente, por exemplo, imagina, o cara do meu board, como é que eu vou indicar ele para uma outra agência? Falar assim, não, você é muito pequeno, eu não tenho interesse em você. Você faz um evento por ano. A gente tem desde cliente que faz um único evento por ano, até cliente que faz um evento por semana. Mas esse é o nosso posicionamento. E a sua equipe é igual para os projetos, mesmo independentemente do tamanho, ou você separa? Então, como é que a gente trabalha hoje lá dentro? Pode ser que seja a mesma equipe. Por quê? A gente tem alguns clientes que demandam muita coisa para a gente acaba tendo o que a gente chama de BU. É como se fosse um núcleo, porque aquele núcleo já está acostumado, são coisas mais complexas e etc. E aí a gente tem as outras áreas, eu tenho líderes nas áreas, então eu tenho líder de planejamento, líder de criação, que dentro da criação tem 3D, direção de arte, enfim, aí tem copywriter, né, que é o redator, que agora chama copywriter, mas é o gourmetizou. Gourmetizou. E aí, às vezes vai chegar, esse núcleo está atendendo um job desse cliente específico. Aí chega mais um job desse cliente, enorme para a mesma data, não cabe naquele núcleo. Aí eu vou colocar em outro. Então, nem sempre as mesmas pessoas fazem o projeto do mesmo cliente. Mas a área comercial, e aí quando a gente fala da área comercial, falando mais até de atendimento, geralmente é a mesma pessoa. Porque aquele atendimento, ele já conhece as particularidades daquele cliente. Mas a complexidade de um evento para o outro, claro, você também tem uma equipe mais sênior para um evento mais complexo e equipe menos sênior para o menos complexo, né? Estou perguntando isso porque quando eu fazia evento... a gente tinha dois tipos de eventos. Tinha um evento muito difícil, mais complexo, e um menos complexo ali. E sim. Ambos, igual você falou, tem que ter a qualidade de que se espera para aquele evento em si. Poxa, esse aqui vai ter mais complexidade? Sim. Vai. Esse aqui vai ter menos? Sim. Mas a satisfação do cliente tem que ser a mesma, mas obviamente compatível ali com a complexidade do evento. Até porque
obviamente, a gente tem equipes mais júnior, mais pleno, mais sênior. E aí, dependendo da complexidade do evento, não faz sentido eu colocar, por exemplo, um head para tocar algo que é mais simples. Aí eu vou usar uma outra pessoa, e aí são os gestores das áreas é quem determina. Então, chegou um job, é o gestor da área que vai dizer é fulano, ciclano ou beltrano que vai tocar esse job, e justamente pela complexidade dele. E o que a gente fazia, nesse caso eu e a responsável na época dos eventos, a gente usava esses eventos menos complexos para treinar a equipe para depois ele ir para o grande. Então a gente fazia sempre, manter o time sempre oxigenado ali, para na hora que precisar de gente aqui, tem gente jogando aqui. Exato. Porque senão você fica a pé também. Uma hora que esse evento complexo aqui é um evento grande, mas quem que eu vou colocar? Contrata freela. Vamos contratar aqui de última hora. Não, tem um time que está treinando aqui, que está apto para jogar ali se precisar também. Né? Esse caminho, ele é muito bacana, porque o que eu sempre falo é que assim, as agências formam muitos profissionais. Inclusive, na volta da pandemia, todo mundo teve problema de mão de obra. Por quê? Porque as agências ficaram 2 anos sem formar profissionais. Então, a gente tinha uma demanda reprimida de evento, porque até cliente que não fazia evento queria aglomerar gente, queria ver gente, queria estar lá no ao vivo. E a gente não tinha mão de obra. Então, a gente... Lá na própria Eventse, a gente tem equipes que não são da área de eventos e que estão sendo treinadas para poderem ser um produtor de eventos, às vezes uma pessoa de criação e etc. Então, as agências como um todo, tá? A gente a gente acaba formando muitos profissionais. E aí, óbvio, eu não posso colocar essa pessoa que está começando para fazer um job extremamente complexo. Primeiro, porque essa pessoa vai ficar frustrada. Ela vai olhar, vai ter uma dificuldade, vai falar, eu não aprendi nada. E segundo, porque a gente não pode colocar uma operação em risco, porque a gente precisa treinar uma pessoa. Então, a gente precisa dar uma separada ali. A gente tem uma mentalidade de learning contínuo, de melhoria contínua. Então, a gente faz bastante treinamento. Não só na área de eventos, mas a gente procura trazer insights de outros mercados, porque os insights dos mercados ajudam a gente a oxigenar a mente, ajudam a gente a... Às vezes, a gente está tão preso naquele processo que a gente não vê como melhorar, e vem insight de uma área que não tem nada a ver com a nossa, de uma indústria, e você fala assim, poxa, isso funciona lá, mas dá para a gente aplicar aqui. A gente adapta e vai aplicando. Então, assim que a gente vai conseguindo manter o negócio inovando sempre, porque é um grande desafio. Você tem sócio? Então, nunca tive sócio. Eu fundei a Eventse há 14 anos atrás, sozinha. E aí, eu tenho a Cris, que começou comigo como gerente de eventos, aí passou para diretora, passou para CEO, e este ano ela virou sócia da agência. Que legal. Te pergunto isso porque, enfim, acho que a dor de todo empresário é treinar time, para o seu time estar tão apto, ou saber perguntar ou responder tanto quanto você. Só que no seu caso, eu acho um pouco mais peculiar ainda, porque é algo que vem criatividade, vem repertório de vida, vem network, vem experiência, os lugares que você vai, né? Então, você sabe disso, paladar não retrocede. Então, é difícil de você ensinar isso. Como que você treina o time? É difícil. O que acontece? Até para recrutar é difícil. Porque a gente faz... Enfim, a gente tem um processo de recrutamento ali, que a gente faz perguntas específicas para tentar entender se a pessoa realmente já fez aquilo ou se ela só está respondendo que fez porque ela quer a vaga, né? Porque isso acontece muito, assim como em todos os mercados. Mas é difícil da gente dar um teste. Então, por exemplo, imagina que você vai ser contratado para uma recepção. Você vai lá, aplica um teste, você consegue ter um pouco de noção da pessoa. Pessoa educada. Fala bem, tem uma boa dicção e etc. Agora, um produtor de evento, que teste você faz com o cara? É mais complexo. Então, a gente pega muita referência. Então, por exemplo, que jobs você já fez? Fiz esse. É um mercado meio fechado, as pessoas se conhecem. Sim. Sempre tem um que estava comigo, que agora está com outro. Enfim, freelancer, tem muito freelancer. Então, um freelancer está uma hora em uma agência, outra hora em outra. E assim a gente vai procurando informações, liga, enfim, pega a referência para entender se aquela pessoa... Porque também é muito fácil você falar que você fez um evento. Entendeu? Por exemplo, teve o Rock in Rio. Que você fez? Nossa, eu fiz 10 Rock in Rios. O tamanho da equipe que trabalha no Rock in Rio é enorme. Então, assim, a gente precisa ir pegando um pouco de referência. E não adianta.
chegou na agência, e a gente já passou por isso, tá? De gente falar na entrevista que tem uma mega experiência, que, enfim, sabe tudo, E quando a gente chegou no dia a dia... Marketing tem esse problema, né? A gente fala muito disso. Marketing tem esse problema, né? E tem gente que se vende muito bem. Aí a hora que você coloca para operar ali, não tem como enganar. Não dá. Não é algo que dá para você enganar. Então, por exemplo, eu uso até esse exemplo com a minha própria galera. Você trabalha num banco, você é um caixa de banco, né? Você odeia trabalhar lá. Mas você consegue ir. Você vai lá todo dia, tem lá seu sisteminha, faz suas coisas, nananana. Você não quer evoluir, você não faz nada melhor, tá tudo bem, você está entregando seu trabalho, tá tudo certo. Em evento, não dá. Em evento, você tá em evidência o tempo todo. Porque alguma parte daquele evento depende de você. E mesmo quem não é líder, às vezes no evento, está liderando uma equipe. Então, a gente traz insights de liderança o tempo todo para a equipe, mesmo para quem não ocupa uma cadeira de líder hoje na agência. Por quê? Porque imagina que tem um produtor que vai contratar 10 freelancers para fazer um evento. Ele vai liderar esses 10 freelancers, embora ele não tenha liderados dentro da agência. Então, a gente precisa estar o tempo todo treinando essa galera. A gente consegue 100% saber que a pessoa realmente é expert? Não. Às vezes, a gente descobre da pior forma possível. Às vezes a gente descobre no quente de um evento. Às vezes a gente descobre numa besteira que a pessoa faz. E a gente, quando é besteira reversível, o head do projeto vai lá e consegue arrumar. Mas às vezes tem coisas que não são reversíveis. Por exemplo, já aconteceu lá na agência, um produtor esqueceu de contratar, ele aprovou uma arte e tal de crachá, mas ele não mandou imprimir. Aí chegou no evento, cadê os crachás? Onde estão os crachás? Eu fiz isso, eu não consegui imprimir. Aí corre, resolve. O bonde da galera de evento é assim, resolve. Sim. É o ideal? Não é. Ali na frente, tá tudo lindo. Por trás, tá uma guerra. Foi resolvido? Foi. Mas foi uma falha que a gente detectou ali. E ele falava assim, não, eu sou head, eu fiz vários projetos, eu liderei equipe de 100 pessoas em campo. Então, assim, às vezes, pode ser até que ele seja. E nesse dia, a cabeça dele falhou e ele esqueceu uma coisa muito óbvia, porque isso é um óbvio de um checklist. Uma vez a gente fez um evento num estádio de futebol, né? E tava bem grande, lá em Brasília, o Mané Garrincha. E aí a gente, para chegar na sala, não era tão simples assim. A gente tinha que... E não tinha um guia para o pessoal chegar. Aí a gente foi, imprimiu umas folhinhas lá, fez uma setinha, não sei o quê, colocou lá e tal, um banner. Agora tá fácil, é só onde tiver banner, vira para lá, para cá, o pessoal todo chegou. Resolvemos. E aí, beleza, vai tirando foto, vai fazendo filme, não sei o quê, vai mandando no grupo. Eu recebo uma mensagem aqui no meu telefone. Daniel, o que são esses banners? Pelo amor de Deus. Era a minha chefe, vamos dizer assim, de eventos, me mandando isso. Falei, Poliana, já era. Mano, foi, tá feito. Aí, todo mundo se encontrou. Tem que resolver aqui. Foi a melhor solução? Não, nome com canetinha, agora já foi. Mas assim, foi a melhor solução? Não foi, mas todo mundo chegou. Se resolveu. Então, claro, às vezes a gente precisa tomar algumas atitudes ali que não é o ideal, mas é o que deu. Literalmente é o que deu. Óbvio, a gente tenta sempre ter um planejamento. Aí vai para reunião de debriefing, né? Exatamente. Então, assim, claro, esses errinhos esses errinhos menores, hoje em dia a gente não comete mais, porque hoje em dia, obviamente, a gente já tem uma equipe muito mais sênior que bate o olho e já sabe o que está faltando. Às vezes, eles olham uma planilha, coisa de 5 minutos, eles falam assim, está faltando isso, está faltando aquilo. Então, porque, obviamente, com a maturidade profissional, você vai vendo algumas coisas todos os dias, você vai falando. E, às vezes, até o próprio cliente fala, não, eu não preciso disso. E aí eles já conseguem dizer, precisa. Vou te explicar uma situação prática. Imagina que acontece isso. O que você vai fazer? Aí, às vezes, o cliente fala, realmente eu preciso. Sim. Então, a gente precisa ser consultivo também, sim, né? Total. Tem esse convencimento, até perguntei isso pro André também. Como vocês criam muito, eu acho que em algum momento pode ser que tenha choque com o cliente, do cliente querer pegar o carro, descer do teto, você fala assim, nossa, que ideia ridícula, não vou fazer isso. Mas como que você fala isso pro cliente? Tem.
A gente tem que falar com um jeitinho, né? Obviamente, a gente nunca vai falar, e aí o atendimento, que é quem está fazendo, o atendimento é o fio condutor ali dentro da agência, é quem acompanha o projeto do cliente dentro da agência. E é ele quem fala mais com o cliente, né? Então, o atendimento, ele já é da área comercial, ele já é de uma área de relacionamento, ele já tem um pouco mais de destreza para fazer esse tipo de discurso. Mas a gente vai chegar com um jeitinho e dizer, olha, assim, a gente acredita que não vai funcionar muito. E se a gente fizesse assado, será que não ficaria melhor? Então, a gente vai com um jeitinho, tentando mostrar para o cliente. Mas tem cliente que a gente tem abertura de falar assim, não, essa ideia foi ruim. Não vai ficar legal. Imagina o fulano, sei lá, o seu chefe assistindo isso. Imagina, entendeu? Então, tem seu concorrente. Você vai virar meme. Vai virar meme pro seu concorrente. Então, tem cliente que a gente tem mais abertura. O que a gente não tem tanta abertura, e mesmo quando a gente tem abertura, obviamente, a gente vai falar com muita educação, né? Mas o cliente que a gente não tem tanta abertura, a gente tem que, com jeitinho, com jogo de cintura, o velho bom jogo de cintura, dizer para ele, olha, e se a gente fizesse assim, você não acha que ficaria melhor? A gente traz alguns exemplos práticos, olha, eu acho que isso poderia pôr em risco a segurança, porque, de fato, às vezes o cliente dá uma ideia, mas é uma ideia que surgiu na cabeça dele, mas ele não avaliou riscos. Né? Então, por exemplo, vamos jogar vamos lançar uma televisão, qual a melhor forma? Vamos jogar aqui da janela. Ele só achou a ideia o máximo. Nossa, se eu jogar da janela, vai sair em tudo quanto é mídia, um exemplo. Vai viralizar. Caiu uma televisão XPTO do 15º andar. Mas ele não avaliou o risco. Né? Aí se cair na cabeça de alguém. E se não sei o que lá? Então, a gente vai trazendo esses riscos para que ele mude de ideia. E, às vezes, o cliente dá uma ideia genial. Acontece também. Do cliente dar uma ideia genial e falar assim, eu tive uma ideia que eu achei o máximo, mas eu não tenho a menor noção de como vocês... E se é possível executar. Já aconteceu. E a gente olhou, olha, a gente tem um grande desafio, mas a gente gosta de desafio. Gente, quem trabalha com evento gosta de um desafio. Sim. Não é? Muito. Te perguntando uma coisa um pouco mais técnica, vamos lá. Como o seu trabalho é bem personalizável, são projetos, então, assim, vai ter muita indicação. Como que você estrutura os seus canais de venda? Por onde você vende hoje? Pô, isso aqui dá para fazer, isso aqui, por onde que ele vai chegar? Porque é muito personalizável o que você faz. É muito personalizado. Então, por exemplo, a gente não consegue ter, por exemplo, a captação de lead. Vamos fazer uma captação de lead, vamos, sei lá, fazer uma campanha digital e captar lead. Porque o serviço que a gente vende é um serviço complexo. Uhum. E com isso, às vezes, a gente demora meses, anos, para fazer uma venda para um cliente. O cliente vai testar você, geralmente, primeiro, com uma coisa menor. Aí deu certo, ele vai crescendo um pouco. Deu certo, ele vai crescendo um pouco. Então, às vezes, você precisa roer um ossinho para chegar no filé mignon. E aí, com isso, a gente precisa ter uma área comercial, uma área de novos negócios. Cada agência tem um formato. Lá na Events, a gente tem a área comercial dividida em duas áreas. A área de novos negócios e a área de atendimento. Novos negócios é quem vai prospectar novos clientes. É quem vai o famoso bater ali na porta do cliente, contar o que a gente faz, fazer a apresentação da agência e etc. E o atendimento é quem vai acompanhar o cliente na jornada do cliente dentro da agência. Então, a gente tem alguns clientes que demoraram 2 anos para fidelizar com a gente, ou às vezes demoraram 2 anos para fazer o primeiro evento com a gente. Porque já está acostumado com uma agência. Às vezes o cliente tem medo de mudar também, gente. Assim, tá funcionando, não vou mudar. Mas eu aprendi ultimamente que em time que tá ganhando se mexe. Então, lá na agência, eu faço isso. Time que está ganhando se mexe sim, porque a gente precisa inovar. E o cliente, às vezes, ele está disposto a se arriscar e às vezes não. E aí tem cliente que tem bid bianual, bid a cada 5 anos, e aí você precisa homologar no cliente. Então, é uma venda complexa, é uma venda difícil. E até por isso que eu preciso estar muito próxima dessa área. Justamente porque o que faz uma agência ser melhor que a outra? Na verdade, não existe uma agência melhor que a outra. Existe uma agência que entrega melhor que a outra, existe uma agência que tem uma criatividade melhor que a outra. Mas, assim, no final do dia, a agência, o que faz uma agência ser escolhida por aquele cliente são diversas variáveis. Pode ser preço, pode ser criatividade, pode ser entrega, pode ser relacionamento. Histórico. Pode ser histórico.
pode ser, por exemplo, a Eventos cresceu muito no mercado como uma agência que era diferente, entregava aquilo que as outras agências não queriam entregar. E quando eu falo não queriam entregar, não é porque eles não tinham força de vontade. Não, é porque às vezes eram coisas mais difíceis. E eu sempre fui apaixonada pelo difícil, pelo desafio. Então, quando eu tinha um não, assim, não, isso não dá para fazer, eu falava, cara, é isso que eu quero fazer. Porque se isso não dá para fazer, é algo que nenhum cliente fez. Então, é isso que eu quero fazer para esse cliente. Eu quero algo realmente inusitado, né? E a gente está falando de uma época que não tinha ainda tanta tecnologia para inovar. Então, a gente foi crescendo muito nesse mercado assim. E eu não tinha área comercial nessa época. Gente, eu fui ter área comercial mesmo, recente. Recente, assim, uma área comercial estruturada, 3 anos. De uma agência que tem 14. Uhum. Então, era muito um cliente. Então, imagina que um cliente está na empresa A, confia muito em você, sabe que você entrega. Aí ele vai para B. Aí ele te leva para B, aí ele vai para C. Só que aí você continua na A porque as outras pessoas já conheceram seu trabalho. Então, eu cresci muito na indicação. Né? Eu devia estar, de fato, fazendo um bom trabalho porque um cliente indicava para o outro. E aí, em determinado momento, você quer crescer. Quando você quer crescer, você começa a querer atingir outros mercados. Né? Então, por exemplo, a gente teve uma época que a maioria, assim, 80% dos nossos clientes eram da área automotiva. Então, eram montadoras. E a gente queria expandir para outras áreas também. Só que a pessoa que sai de uma montadora, geralmente ela vai para outra. Ela não vai para uma indústria farmacêutica. Então, eu falei, peraí. Para eu atingir outras áreas, eu vou ter que, de fato, ter um departamento comercial que vá atrás desses clientes. Então, assim, dificilmente um cliente vai bater na sua porta do além porque te viu na rede social. Um exemplo. Dificilmente. Pode acontecer? Até pode. Por algum motivo específico, mas é muito difícil. É uma venda muito difícil. É uma venda que você precisa ir atrás. É uma venda que você precisa convencer o cliente do porquê que ele precisa fazer, do porquê que você merece uma chance dele, do porquê que ele precisa fazer aquilo você. E a gente vende um projeto. O cliente vai olhar aquilo e ele vai, se ele não te conhece, se ele nunca fez nada com você, ele vai precisar olhar, confiar que você vai entregar exatamente o que está ali. Sabe a expectativa, a realidade? E o cliente que ficou para trás, o que não vendeu, o que fechou, como é que você mantém 14 anos mantendo relacionamento com todos? Como é que você faz essa gestão? Então, a gente tem, obviamente, como qualquer mercado, a gente tem ali um churn, né? A gente tem uma perda de clientes no meio do caminho por diversos motivos. Então, tem cliente que deixou de fato de fazer evento, tem cliente que mudou e a gente perdeu o relacionamento e tem que refazer esse relacionamento. E aí, exatamente, a minha área de novos negócios também reativa clientes antigos. E cliente que a gente já tem um histórico, em tese deveria ser mais fácil, né? Mas não é. Porque se é outro cliente, você não tem histórico com aquele cara. Muitas vezes ele tem histórico de outras empresas, de outras agências. E ele prefere trabalhar dentro da margem dele de segurança ali. Então, é muito difícil uma venda de um projeto. É algo difícil. Então, a área comercial, realmente, ela precisa estar sabendo, conhecendo muito bem o que ela está vendendo. Porque imagina que você, às vezes, você conseguiu apresentar a agência para aquele cliente, é a única chance que você vai ter. Aquele cliente não vai mais te receber. Se ele achar que você titubeou ali, ele não vai mais te receber. Então, às vezes, o cliente vai fazer algumas perguntas e o comercial tem que saber responder. Só que a gente tem N serviços ali. Às vezes, o cliente pode estar interessado em fazer uma promoção. Sei lá, um bem de consumo. Compre a pipoca XPTO e concorra a prêmio. Pode ser isso que ele quer. Às vezes ele quer fazer um lançamento de produto. Às vezes ele quer fazer uma campanha de incentivo com os distribuidores do produto dele. Bateu, levou, vai ganhar alguma coisa no final. Pode ganhar casa, carro, viagem, o que quer que seja. Então, muitas vezes, quando você vai prospectar um cliente, você não sabe exatamente o que ele quer ouvir, o que ele quer. Ele pode querer uma promoção, ele pode querer um stand, ele pode querer uma convenção, ele pode querer um lançamento de produto, ele pode... Enfim, ou ele pode querer algo que você vai dizer para ele. Ele vai falar, olha, eu tenho esse problema. A minha dor é essa, qual é o melhor jeito de resolver? E o seu comercial, a minha área comercial, precisa estar preparada para dar essa base para o cliente. E tem cliente que não sabe o que ele quer e não sabe o que a gente faz. Então, ele precisa estar muito preparado para explicar tudo que a gente faz, que não é pouca coisa. Então, a gente precisa estar sempre treinando eles. E, às vezes, o cliente também quer... Às vezes, não. Na maioria das vezes, ele quer assim. Por exemplo, me fala o que você já fez de convenção. Eu quero fazer uma convenção e eu quero entender se você tem a expertise que eu preciso. Me conta o que você fez de convenção.
E muitas vezes aquele comercial não fez todas as convenções que a gente fez ou as últimas convenções. Então, a gente está sempre atualizando a agência inteira de tudo que a gente está fazendo. Então, a gente está fazendo hoje um lançamento de produto, amanhã uma convenção, depois de amanhã uma viagem de incentivo. A gente aproveita os nossos all hands, a gente aproveita as nossas reuniões de ciclo para contar para todo mundo. Então, todo mundo precisa saber o que a gente está fazendo. Porque, no final do dia, todo mundo é um pouco vendedor. Nesse sentido. Mesmo a galera da produção. Porque não é que a galera da produção está lá fazendo evento e não vai falar com o cliente. Às vezes, o cliente vai nele. É o primeiro que aparece ali, né? Qualquer um que apareceu com a camisetinha ali, Staff Events, ele vai parar. Total. E ele não quer saber se você sabe ou não sabe. Então, todo mundo tem que ter um pouco de informação e o comercial tem que ter todas. Então, para o comercial de uma agência, também é muito complexo. Milena, ciclo longo de venda e venda muito complexa. Quais são os indicadores que você acompanha, então, do comercial? Então, eu acompanho muita conversão. Não dá para eu acompanhar tempo de... Não dá para eu acompanhar muito o tempo de conversão. O que a gente acompanha muito é quantidade de projetos que a gente faz versus quantos projetos a gente converte. E aí, por exemplo, eu tenho lá a equipe de novos negócios. Às vezes, esse cara está com o cliente 3 anos. E o cliente nem recebeu ele para ele poder apresentar a agência. Aí a gente vai mudar, porque às vezes tem uma coisa de relação com a pessoa, não bateu o santo ali. Então, eu olho muito mais para o quanto a gente está convertendo do que quanto tempo aquele cara está demorando para trazer um cliente. Porque é muito complexo. Tem cliente que pode vir em uma semana. A gente tem clientes que estão com a gente hoje, gente, que a gente demorou 3, 4 anos para trazer o cliente. Imagina se só que hoje é uma cliente, é uma conta muito importante da agência. Agora, você imagina se eu fosse medir esse cara, entendeu? E às vezes o que esse cara trouxe em 4 anos bate que todas os que o outro trouxe nos últimos 4 anos, entendeu? Então, é difícil de medir, de criar uma métrica certeira. Então, a gente precisa ir indo conforme o tipo de cliente. Olha, esse cliente é muito grande. Então, por exemplo, imagina uma multinacional, né? A multinacional tem lá 20 áreas de negócio. Cada área de negócio tem uma equipe de marketing, uma equipe de eventos. Aí, o meu comercial A trouxe a área menorzinha ali e tudo mais. Aí, o comercial B traz uma área maior. Só que o meu comercial A demorou 1 mês para trazer essa área, meu comercial B demorou 1 ano para trazer essa outra área. Eu preciso saber analisar a complexidade dessas 2 áreas, de trazer as áreas, porque senão eu sou injusta. Eu vou falar para esse cara assim, pô, tá vendo? O seu colega de trabalho trouxe esse cliente em 1 mês e você demorou 1 ano. Então, eu preciso entender a complexidade dessas áreas. Estou falando, por exemplo, imagina... Mas como que você define a meta deles? É por taxa de conversão? A meta, na realidade, a gente tem uma meta da agência inteira, que aí é por receita operacional bruta. A gente tem meta mensal do comercial, que aí é medido por faturamento. E a gente tem meta de conversão, só que a conversão não depende só do comercial. A conversão depende da gente entregar um bom projeto, da gente apresentar uma boa proposta, da gente ter um valor compatível com o mercado, da gente ter clareza nas informações que a gente está passando, da gente ter um projeto bonito, encantador, que o cliente olha e fala, é isso que eu quero. Então, eu não posso depositar só no comercial. O que é um mês bom para você em termos de indicadores? Que é o que? Um mês bom? O que foi um mês bom? Esse mês foi bom porque esses indicadores foram bons. Então, um mês bom para a gente é um mês que a gente... Obviamente que a gente fecha contratos de longo prazo. Sim, mas quais os indicadores que você olha e fala, nossa, taxa de conversão, a receita... É conversão, com receita e com diminuição de prazo de pagamento. Ah, boa. Isso é um indicador que eu tenho que olhar muito. Então não adianta só vender, tem que receber, né? Não adianta só vender, tem que vender bem e receber mais rápido. Basicamente é isso. Sim. Porque hoje, gente... O melhor cliente para mim não é necessariamente o que paga mais, é o que paga antes. A gente vive isso dentro das agências, né? Muitos projetos a gente financia. A gente paga antes e recebe do cliente, às vezes, 60, 90, 120 dias após o evento. Então, o meu comercial também tem que estar de olho nisso. Não adianta ele trazer um mega projeto. Não é que não adianta, né? Isso acontece, óbvio. Mas, às vezes, para a gente é melhor
um projeto menor que pague antes do que um gigante que pague 120 dias pós-evento, entendeu? Eu falo isso muito, eu conversei inclusive com o Giovanni num dos podcasts que a gente gravou aqui, que às vezes vender é ruim. A gente fala assim, tem empresa que quanto a vender é ótimo. Não, sim, vender é ótimo, claro. Mas dependendo da forma como você está vendendo, quanto mais você vende, pior era para o seu negócio. E no seu caso, está bem claro isso, né? Isso. Porque se a pessoa, a partir do momento que você vendeu, a primeira coisa que surge não é a receita. São as despesas e os custos. São as despesas e os custos. Então, se você vender muito, vai vir muita despesa e custo. Eu Então, vou aumentar minha despesa e custo. Exato. Então, se você não sabe trabalhar esse fluxo de caixa, Exato. como é que você vai casar essa receita ali dentro do seu projeto, você pode levar o seu negócio ao fim. Exatamente. E, inclusive, a minha área financeira também é uma área muito desafiadora. Porque imagina que a gente fechou um contrato hoje. Olha, cliente, a gente está em agosto, o cliente vai fazer um evento em dezembro. Aí fechei com ele hoje, tá? Vou falar de evento, que é mais simples da gente falar. Aí o espaço de evento que ele quer, eu preciso pagar talvez 50% hoje para manter a data. Ninguém vai segurar porque eu sou legal e deixar de vender para outro porque eu sou legal. Eu tenho que pré-pagar. E o cliente vai me pagar em fevereiro. Olha o tempo de desencaixe que eu tenho. Então, assim, muitas vezes não é só os 60 dias do cliente, porque tem o pré. Eu não estou pagando no dia do evento. Então, vamos supor que o cliente te paga 60 dias pós-evento. Eu não estou pagando o fornecedor no dia do evento. Eu estou pagando o fornecedor 3 meses antes do evento. Então, isso é algo que o meu financeiro, a Cris, que é a sócia, e o comercial, a gente está sempre falando, basicamente todos os dias, sobre isso. Porque, às vezes, eles trazem algum desafio. Olha, tem esse cliente novo, ele quer trabalhar com a gente. Ah, mas por que ele quer trabalhar com a gente? Ah, porque nenhuma outra agência quer atender ele porque ele paga em 180 dias. Acontece, tá? E aí a gente vai avaliar se para a gente é interessante atender aquele cliente, mobilizar aquele montante naquele cliente e, às vezes, deixar de atender outros. Então, eu brinco, a gente precisa ser uma agência, um banco. Eu não sou só uma agência. No final do dia, eu sou um banco também. Sim. E, às vezes, a gente financia banco, tá? Não é só... Às vezes, a gente financia banco. E quem sou eu na fila do pão para financiar um banco? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem no nosso setor hoje. É casar pagamento do seu cliente com o seu fornecedor. Esse é um dos grandes desafios. Na verdade, o que a gente mais faz é financiar banco, né? Verdade. Isso é verdade. Se for parar pra Independente, pensar... né? Independente do negócio, você tem toda a razão. Mas esse é um dos grandes desafios, e é um dos grandes desafios, inclusive, da área comercial, é negociar prazo de pagamento. Porque muitas vezes, quem negocia prazo de pagamento, muitas vezes não, 99,9% das vezes, não é nem a área demandante, é compras. E às vezes compra evento, mas também compra papel, mas também compra... E são coisas completamente diferentes, com valores muito diferentes. O custo ali da mercadoria e o administrativo, vamos dizer assim, se tiver que fazer um paralelo, né? Exatamente. Então, tem um grande desafio, porque, imagina, minha área de vendas, além de vender bem, conhecer do serviço que está vendendo, que é um serviço complexo, que tem uma gama de serviços por trás muito grande, ele precisa entender o prazo de pagamento do cliente, tentar trazer o menor tempo possível. Então, é uma venda extremamente complexa. De verdade, é uma venda difícil. É uma venda bem complexa. Bem complexa. E como que a gente mede o retorno do investimento numa ação de live marketing? O cliente mediu o ROI? Então, o ROI é outra coisa que também torna essa venda um pouco difícil, porque é geralmente a pergunta que o cliente faz. Como eu vou medir? O André estava aqui, a gente até conversou com ele. Se fizer uma ação hoje na internet, eu tenho dado de tudo, consigo atingir muito mais gente. Sim. Tudo bem que eu tô com uma pessoa ali, tete a tete, isso não tem preço, mas ainda assim... O que o live marketing traz de benefício na hora de você fazer uma interação com o público? Primeiro que você tem um feedback imediato. Você está vendo a cara das pessoas ali. Você está sabendo se as pessoas estão gostando ali na hora. Então, é uma interação ao vivo que você consegue ver na hora. Agora, o ROI, como é que a gente costuma medir o ROI? A gente precisa fazer NPS, então a gente traz a pesquisa, a gente faz um client review
para ele entender o comportamento. E, às vezes, esse ROI só vai conseguir ser medido com mais eficácia daqui a 6 meses, por exemplo. Não é uma coisa imediata. Por quê? Imagina o cliente que lançou um produto. Às vezes, o cliente lança o produto para jornalista. Nem tem a venda ainda. Sim, eu ia te perguntar. Vai entrar isso, em venda daqui 6 meses. Como ele vai medir o ROI disso? Aí ele vai medir a quantidade de mídia positiva que saiu, a quantidade de procura do produto que teve. Então, assim, não dá para medir necessariamente em dinheiro. Não assim, tem indicador. Não tem. Quanto tempo demora o meu retorno? Depende. Depende de como você do que você está lançando. Você está lançando algo que existe? Você está lançando algo que vai existir ainda? Se é algo que existe, você consegue medir por sumir nas prateleiras, por exemplo. Não é tão simples. É igual medir Não branding. Não tem como você medir isso. É exatamente em termos isso. de receita. Na verdade, tem como medir, mas não é uma correlação direta. Não é. E aí torna mais complexo ainda a venda. Sim, você falou interessante, né? Que tem empresa que lança só para jornalista por causa do PR, né? Eu imagino que PR seja uma ferramenta para a gente extrair o máximo de potencial de uma ação de live marketing, por exemplo. Exatamente. Quais são as outras ações que a gente pode fazer para... Já que eu estou investindo, já que eu estou mobilizando a empresa inteira, eu estou botando uma grana na evento, se Deus quiser. Como que eu extraio o máximo dessa ação? Então, o que acontece? Por isso que é algo muito complexo. Depende do que você está fazendo. Então, vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, imagina que você está lançando um produto para o cabelo, tá? Aí, você vai lançar primeiro para jornalista, porque você quer despertar interesse nas pessoas. Depois, você vai lançar para influenciador, por exemplo. Depois, você vai lançar para público em geral. Quem é o seu público? Como você vai atrair esse público para esse evento? A gente vai colocar uma ativação XPTO, a gente vai pôr um cupom de desconto, enfim, whatever, assim, qualquer coisa. Agora, imagina que você está lançando um serviço. Tá? Imagina que você está lançando um serviço novo de atendimento de seguro. Estou aqui inventando, tá? Um serviço novo de atendimento seguro que vai melhorar muito e tudo mais. Você quer lançar, você é uma seguradora, você quer lançar para as corretoras. Então, você quer trazer para as corretoras que o seu serviço vai ser melhor, porque você está acoplando esse serviço que as outras seguradoras não têm. Só que essa corretora vende todos os tipos de seguro. Não vende só o seu. Aí você vai criar uma campanha para isso. Olha, se você vier sei lá, e trouxer, vender X números, você vai fazer. Nesse caso, não adianta você ficar lançando para outros públicos. Você tem um público-alvo, que são os donos de corretor. Então, você... De preferência os que performam mais, né? Exatamente. Então, você... Não, às vezes você quer fazer campanha para os que performam menos, porque você quer que os que performam menos performem mais. Então, depende muito do seu objetivo. Assim, o que mais dá para você fazer depende muito do seu objetivo. Então, por exemplo, para esse cara, a gente faz essa curva ABC, tá? A gente entende do público, o seu público, o que é mais aspiracional para ele. Então, a gente muitas vezes vem com uma sugestão. Olha, para esse público é mais aspiracional fazer uma campanha. Não, para esse público é mais aspiracional, sei lá, aproveitar um show bacana e fazer um camarote, um lançamento lá. Então, a gente vai caminhando, entendendo qual é o seu público para te oferecer soluções. E nem sempre as soluções são iguais ou parecidas até. Então, por exemplo, um lançamento de um carro. São 3 públicos, basicamente, iniciais que eles lançam. Primeiro, eles lançam para jornalista, depois para digital influencer, para influenciador, que muitas vezes eles chamam de público VIP, porque o influenciador e o jornalista, eles têm aquela rixa um pouco igual táxi e Uber. A gente não pode misturar no mesmo evento. E depois para donos de concessionária. Então, são 3 eventos para lançar o mesmo produto. Então, olha o quanto que a gente está falando de budget, de energia. São 3 eventos para lançar a mesma coisa. E tem que ser um seguido do outro. Públicos distintos. São públicos distintos, mas públicos que influenciam entre eles. Então, imagina se lançou para o jornalista hoje e vai lançar para o influenciador daqui 10 meses. Você influencia em momentos diferentes da jornada de decisão. Exato. Né? Só que aí você perdeu o time. Se você lançar para jornalista hoje e para influenciador daqui 2 meses, você já perdeu o time, porque aquele jornalista já noticiou tudo que tinha para noticiar. Sim. E você perdeu esse time. Quando o influenciador for noticiar, já é notícia velha. O produto é velho. O produto é velho, ele não quer mais ir. Agora, se você está lançando um serviço para uma seguradora, por exemplo, você vai lançar ou
para o público final, que depende do produto, tem aderência para o público final, ou você vai lançar para os dois, ou você vai lançar só para aquele núcleo. Então, depende muito. A estratégia depende muito do que você quer fazer. E, às vezes, não é lançamento. Às vezes, você quer fazer um reposicionamento de um produto. Às vezes, você quer, por exemplo, compre essa garrafa de água e ganhe um copo personalizado. Você quer fazer uma ação de movimentar a venda, fazer uma venda casada. Então, a gente vai ativar onde? A gente vai ativar nos principais pontos de venda. Isso é legal porque eles conseguem coletar dados de probabilidade, né? A Granado está fazendo muito bem isso no Rio de Janeiro, muito. Né? Tipo, eles colocaram sorvete, agora eles estão analisando qual que é a probabilidade de você comprar o sorvete e um perfume, né? Exato. E hoje, aí nisso já é uma outra área, já entra a jornada do consumidor. Então, às vezes você chega no supermercado, você olha e fala assim, gente, por que aqui vende fralda e do lado vende cerveja? Porque alguém olhou aquilo e falou assim, pô, a mulher está em casa cuidando do bebê, o homem vai vir comprar a fralda, vai olhar a cervejinha e vai levar a cerveja. E aumenta a venda. Então, aí já entra a jornada do consumidor. Então, é muita coisa. É muito... A gente consegue fazer muitas coisas para um mesmo produto ou serviço e etc. Depende muito da estratégia que você quer e do budget que você tem, obviamente. Então, são muitas variáveis. É difícil de dizer assim qual é a mais eficaz. Qual correlação é verdadeira, na verdade. É né? isso. É descobrir as correlações e Exatamente. ver quais são as de fato verdadeiras e aquelas que são uma Exatamente. coincidência ou é alguma outra coisa que você não conseguiu identificar ali. Exatamente. Né? É Resumo muito difícil. do podcast. Se quiser fazer live marketing, contrata a Milena, que você vai errar menos e perder menos tempo. Porque é complexo. É muito complexo. Então, é uma venda muito complexa. E como é que faz para te encontrar aí nas redes sociais, ver os seus projetos, ver o que você já fez? Inclusive... Gente, eu não trouxe o livro para vocês. Eu vou trazer. Prometo, eu vou mandar para vocês. Tá. Eu fui coautora de um livro que fala justamente sobre lançamento de produto. Então, eu escrevo sobre o olhar do live marketing sobre o lançamento de produto. Esse ano a gente ganhou, a Events ganhou como agência do ano de incentivo. Eu ganhei como empresária do ano. Então, é algo que para a gente foi muito bacana, porque a gente, independente de vaidade, tá, gente? Estou falando mais no lugar de saber que você está construindo um caminho bacana, indo num caminho certo. Nas redes sociais, eu estou lá, o meu pessoal é mi_Sakamoto. Eu trago muito ali de lifestyle, de vida pessoal, mas de vez em quando eu também trago alguma coisa inclusive, a galera cobra muito o posicionamento meu. Agora, ultimamente, pus até um negócio meio complexo ali, meio polêmico, sobre a saída do Brasil, né? Porque eu não tinha visto nenhum comentário do ponto de vista do marketing, eu só vi com viés político. Então, eu provoquei ali um pouquinho. Então, vão lá comentar. Não, então já puxou o assunto, agora fala aqui. Eu trouxe um pouquinho ali. Não, eu não trouxe uma opinião. Eu quero ouvir o que as pessoas têm a dizer do outro ponto de vista, tirando o viés político. Eu sei que é difícil, muitas vezes, tirar o viés político, mas tirando o viés político, o que as pessoas acreditam que vai impactar, né, dentro do mundo do marketing? Então, eu trouxe um pouquinho dessa polêmica ali para a galera opinar. A Events tem a nossa rede social também, é events.group. Lá a gente traz bastante de cases, bastante de jobs, de ideias que a gente faz. Então, acho que é bacana ali. A gente traz bastante vídeo de cases, de stands, de lançamentos, enfim, um pouco do nosso dia a dia de agência. E vai ser um prazer fazer evento para vocês também. Oh. Não, faço questão, gente. E aí, sem milindres, sem medo de ser feliz. Então é isso. Pessoal, quem aí, a gente vai postar lá no YouTube, marque 3 amigos e vai ganhar vão sortear para ganhar um livro aí autografado da Milena. Da Milena. Legal. Bora. Ainda mais para quem ficou até aqui, né? Bora. O pessoal que vem até o final é porque gosta muito do conteúdo. É verdade. Tô dentro. Fechado. Boa. Fechado. Boa. Milena, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela aula também, pela energia maravilhosa, por todo o conhecimento. Você ficou escutando até agora. Obrigada também e até a próxima. É isso, obrigado. Obrigada, muito gente. Obrigado eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco aí. Obrigada.